Não tem só que não, é direto, hein? Bem, mais uma vez, ao vivo com o programa. Chegou, André? Chegou o André. Certo, André. Sempre chega alguém na hora do programa. André, Certo, senta André. aqui com a gente, vai. André, Vai, puxa uma cadeira. Ó, telefone. faz um programa, um cafezinho com a gente aqui, só que dessa vez com adoçante. Aqui, ó. Nossos convidados. É o Marcos do CCIP, treinador lá do CCIP, o Fábio, que começou com Cubiça e agora é pequeno craque, tá? E a presença do nosso André Pádua, um dos melhores árbitros do Rio de Janeiro, cabe frisar, uma das pessoas que é mais competente também na direção do... botou o Melo, levantou o Melo e acabou tendo um problema no Melo, apareceu, está se escondendo aqui atrás, mas vai aparecer aqui. E a plateia aqui, plateia de uma pessoa, quando falar para bater palma, ele bate ali. Bem, mas o programa de hoje a gente tinha... Semana passada nós fizemos um programa com o Giovanni, com quem? Giovanni, Eltinho e mais um, a gente falando do professor Marcos do Manuel Tubino. Por conta desse desespero dos pais com o filho, que a gente já colocou, que ele entra no chupetinha, o pai já acha que ele vai ser um Neymar, que vai jogar no Barcelona e tudo. E não é, demora muito tempo, são muitos anos. O pai tem que aprender a curtir o filho dele, aproveitar enquanto ele está jogando, para aproveitar junto. E não se estressar do jeito, perder um jogo ou perder um lance não é o fim do mundo. Tá? A vida dele que é mais importante, formar um cidadão dentro do esporte, longe das drogas, fazer ter um cuidado, uma socialização, a formação do caráter. Esse é o princípio do futsal. Não é ganhar por ganhar, é primeiro se formar o cidadão. Então nós estamos com duas pessoas que compartilham também com esse sentimento e esperamos que os pais comecem a enxergar que tem que aproveitar essa fase, porque o filho cresce de 7 aos 13 anos, aproveitar. Se aos 13 anos ele ainda estiver jogando bola, estiver em condições e for para um clube e fizer adaptação para o campo, aí sim vocês pensam num futuro, mas não com 7, com 8, com 9, falta muito tempo ainda. E muitas crianças enjoam até de tanto jogar bola, param de jogar bola, tá? Então vamos lá, eu vou passar a bola para o Marcos, para ele falar a respeito desse assunto, tocar, se ele tem alguma experiência a respeito disso, de algum atleta que parou, que enjoou, comentar a respeito disso, depois passo para o Fábio. Marcos, a câmera é sua. Vou botar professor. Bom dia para todo mundo, hein? Obrigado, tá? Ó, vamos tomar um café, Fábio. A gente também sou pai, né? Pai atleta também. Nós temos que focar realmente na educação da criança. Eu acho que hoje a criança perde um pênalti, não é o fim do mundo, que a gente vê atletas profissionais perder pênaltis em títulos, Copas do Mundo. Então a gente não pode cobrar isso da criança. A gente tem que cobrar a educação, manter a criança no esporte, fazer o que ela gosta. Se ela não gostar do futebol, tenta um outro esporte. Praticar um esporte é sempre bom. E já tive sim exemplos desse, que é até um amigo, que ele virou jogador profissional, chegou a uma certa idade, ele abandonou o futebol, porque ele não aguentava mais de cobrança de clube, cobrança do pai, cobrança de tudo quanto é lado. Ele se afastou e foi jogar pelada. O clube gostou, chamou ele de volta, ele achou que tinha que voltar a jogar futebol, foi até ser um jogador profissional. E acontece muito disso, acontece bastante. Da criança acabar enjoando, né? Enjoando, se afasta, não quero mais, meu pai está me cobrando muito, já tem os estudos que eu já tenho a cobrança, que é uma obrigação estudar, tem mais importante é o estudo, porque o futebol é uma roleta russa. Pode dar certo como pode não dar certo. Mas o estudo sempre dá certo. Sempre dá certo. Então, em primeiro lugar. Pai, preste atenção, nós estamos fazendo uma série de programas com vários treinadores, todos falando a mesma coisa. Pensa nisso com calma, antes do seu filho sofrer e ser humilhado, porque tem pai que xinga o garoto. Isso não pode acontecer na quadra, tá? Marcos, o teu trabalho no CCIP?
O que acontece? Lá, eu iniciei lá no 11, né? Hoje eu estou no 15. Sempre tentando educar a criança, não pensar assim, vou ser um jogador. O futuro só Deus pertence, ninguém sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, que ali ele esteja praticando o esporte, seja educado, a forma de falar até com a própria arbitragem, que às vezes tem atleta que xinga, que isso eu tento reprimir um pouco. Os pais na torcida, parece que é o fim do mundo, aquele jogo ali, não pode ser isso. O empresário já está atacando Empresário com 11 anos, né? Impressionante isso, o empresário já segurando a atleta com 11 anos. Eu fico observando essas coisas e semana passada eu falei que a idade certa para ir para o campo não é com 9 anos, é perda de tempo. É verdade. Existe um amadurecimento do ser humano. Com 7 anos ele faz uma coisa, com 9 anos ele faz outra coisa, com 13 anos ele enxerga outra coisa. Não adianta botar ele com 9 anos que ele não vai ter adaptação de campo, porque ele não tem noção de dimensão. Então se você chegar, porque eu entendo um pouco disso, porque eu sou professor de matemática. Se você chegar para um garoto e perguntar o que é 5 metros, ele não tem a noção de 5 metros. Ele não sabe o que é isso, porque ele é muito pequeno. E esse tipo de matéria não foi incluído ainda no programa dele. Ele vai aprender a noção de dimensão, a noção de terceira dimensão mais adiante, que na verdade nós estamos falando de Piaget, que a teoria de Piaget diz isso, o cara vai evoluindo e ele vai aprendendo as coisas de acordo com a evolução intelectual dele. Aí o cara quer ensinar táticas e métodos mirabolantes com 7 anos, não adianta. Muitos querem tratar a criança como adulto. Também. O pai quer que o filho dele seja o que ele ainda não está sendo, ele é capaz de ser. Eu quero que meu filho drible, mas teu filho ainda não está nessa fase de conseguir driblar. Aí ele quer que o filho dele seja um excelente batedor de falta. Por que meu filho não bate falta? Porque ele não entende que o filho dele não tem as valências físicas para ainda, ele precisa treinar. Hoje, assim, experiência de futebol, né? Muitos que hoje se destacam hoje com idades menores, não significa que lá na frente será um grande jogador. E aqueles que estão lá escondidinhos, não falta treino, escuta, é aberto ao diálogo, o pai tem uma autocrítica, a criança também já começa a ser trabalhada com a autocrítica, ela precisa melhorar, geralmente chega. Nós temos na Rio Futsal, eu posso até puxar pela memória aqui, lembrar um caso ou outro de atletas que eram inferiores a outros, tá? E que o que era o grande destaque não chegou a lugar nenhum. Verdade. Nós temos vários exemplos, vários, não são poucos exemplos não. Um exemplo que eu recordo, o Muralha do Flamengo, ele sempre foi melhor do que o Negueba. Sempre foi melhor que o Negueba. Só que o Negueba deu a sorte de entrar num Vasco do Flamengo, não me lembro, o Luxemburgo botou e fez o gol e acabou dando um destaque maior. Mas o Muralha foi campeão em quase todas as categorias na futsal. Tem um outro garoto que também foi campeão em quase todas as categorias, que era do Fluminense, o Bruno Tanque. O Bruno Tanque foi campeão com 6, com 7, com 8, com 9 anos. Em quase todas as categorias ele foi campeão. O Bruno Tanque eu acho que se profissionalizou. Mas não tem o sucesso do Chaveirinho, não tem o sucesso do Índio, tá? Do Mosquito, que eram mais ou menos na mesma idade. Então tem alguns que acabaram, aquela foto que está ali, eu tenho uma foto do River ali, naquela foto tem vários atletas. Na mesma foto tem Felipe Coutinho e o Wellington Silva. Ali, na mesma foto, está o Muralha, está o Eric Flores, está o Digão, só que não tinham ainda despontado. Mas eles jogaram o mesmo time. Eu tenho essa foto, que foi campeão pela Rio Futsal. O Marcelinho do Real Madrid, ontem eu estava falando com o Célio, o Marcelinho jogou no Vila. Aí eu, para surpresa, porque a memória ela falha, né? O Marcelinho é contemporâneo do Eric Flores, que está naquela foto ali. E o Marcelinho tem esse destaque todo. E outros que eram melhores que o Marcelinho na época não chegaram a lugar nenhum. Eu conheço um atleta, vizinho lá do Osto, do Morro do Urubu, que o Jurandir era craque.
O Jurandir não deu sorte na vida. Ele foi, quando eu fui ver 2 anos atrás, o Jurandir foi meu aluno de novo. No 2º grau, estava voltando para o 2º grau. E o Jurandir era melhor do que muitos desses aí. Realmente acontece isso. É porque o pai, às vezes, né, ele quer pressa, né? Ele vê o outro do lado tendo mais distância, ele quer que o filho... Quer um outro exemplo? Chegue perto. O Cidinho. O Cidinho, ele era muito pequeno do Botafogo. O Cidinho, nas categorias de 7, 9, o Cidinho era jogado para o lado, porque tinha aquela concepção de que o fraldinha tem que ser grande. Sim. Ainda tem hoje. O cara vê um grandão, é fraldinha, ele acha que... Dá um jeito. E o Cidinho sempre foi pequenininho. Já falei, ganha e joga basquete, né, meu? Ele não tinha essa... Depois é que alcançou uma projeção no próprio Botafogo, ao longo do tempo. A vida é muito difícil, são muitos anos. Era como um aprendizado. Agora, já para o Fábio se apresentar, Fábio, fala do teu projeto aí, que você começou no Cubiça, né? Estamos lá ainda, né, professor? Só que crescemos de uma tal forma para atender assim, a competição que o senhor organiza, né? Fomos para um lugarzinho melhor, para poder recepcionar melhor as pessoas, né? Que a gente tinha aquela restrição lá que lá é voltado para a escolinha. Na verdade, ainda continua sendo escolinha. Não tem a estrutura de um clube ainda, a gente vai buscar ainda um dia ter, né? Uma estrutura de um clube. Como a gente é uma escolinha, a gente passou por um lugar um pouco mais afastado do centro, mas de fácil acesso, acho eu. Não é tão... Muitos pensam que ficou um pouco mais distante. O Marcos foi lá recentemente, pode estar aqui como testemunha. Acho que é muito melhor do que o Cubiça, muito disparadamente. Para mim, eu parto da ideia que eu gosto de ser bem recebido também. Eu gosto de receber bem. E o nome Pequeno Craque? O Pequeno Craque veio porque foi uma pesquisa com os alunos. Eles escolheram. Eles mesmo, como a gente presta serviço, né? Eles escolhem o nome, eles escolheram a camisa. Então isso aí eu dou um pouco de liberdade, eu não posso ser muito autocrático não, né? Um pouco democrático aí para atender. Então assim, o nome assim eu também gostei, teve meu aval, né? Porque eu considero todos, sem exceção mesmo, pequenos craques para mim, né? Que um dia possam se tornar grandes craques, né? Então ali, como é o futsal, eu acho é o primeiro passo, quando a gente está debatendo aqui. Se o pai, em primeiro momento, tiver paciência, passar essa tranquilidade com o filho, que ele vai ter muitos anos na vida ainda para ser trabalhado. E se porventura não for jogador, o mundo não acabou, né, professor? O mundo não acaba. Se o garoto tiver um acompanhamento na escola e tiver uma educação dentro de casa, o pai for sensato, porque infelizmente, né, 60% de qualquer grupo onde envolva a coletividade ou parte disso é pesquisa que eu consigo identificar. 60% dos pais, a maioria deles querem pressa, querem que o filho seja isso, não entende que o filho, tanto no futsal como na vida aí fora, ele vai ser em primeiro momento, alguma das vezes, restrito a alguma das vezes, vai buscar um emprego, às vezes não é o que ele acha que é o mais capaz, é o que atende para aquele momento uma certa empresa que vai ganhar um emprego, vai prestar um concurso público, nem sempre os mais inteligentes que passa. Então assim, o pai começar a ter sorte também, né? Porque infelizmente hoje o mundo evolui de uma forma que hoje o garoto com 17, 18 anos consegue sustentar uma grande quantidade de pessoas na família. Então o futebol virou empresarial. Hoje a gente vê poucas crianças tendo acesso a um futebol de chinelo na rua, aquelas brincadeiras de criança, pique bandeirinha, pique esconde. Então já está tratando a criança com 7, 8 anos como ela fosse o carro-chefe da família e está invertendo, né? O pai, na verdade, ele está tirando o compromisso dele, acho eu. O filho para sustentar. É isso aí, para mim ele está tirando dele da reta, como o que ele vive hoje é por causa do filho. Não, na verdade ele vive hoje por causa dele. Isso. O filho é uma benção que Deus deu a ele, que ele tem que dar todo o amparo para o filho lá na frente ter uma estrutura, igual construir uma casa. A maioria estão querendo construir a casa pelo telhado. Né? Não, tem que construir por aqui, devagarzinho. Tem gente que demora a construir uma casa com 20 anos, meu amigo. 20 anos, acabei minha casa. Mas tem gente que quer construir a casa em uma semana. Não existe. Quando eu botei o meu filho, o mais velho, no futsal, ele tem 20 anos, botei até com o Luiz, lá do CCIP, o Luiz Coroa, que morava em frente ao CCIP. O primeiro treinador do Lucas foi o Luiz. Tá? O objetivo
de colocar ele numa escolinha de futsal era espalhar, espalhar não era espalhar, era afastar o perigo das drogas. Então você coloca, porque o meio do futsal ele é muito limpo. Esse é o objetivo principal. Não era o objetivo de ser um profissional, de ser um craque, de se virar um Neymar. O primeiro objetivo é a formação do cidadão, formar caráter, formar um cidadão honesto e correto. Esse é o objetivo que vocês pais devem ter. Esse é o primeiro. Tá? Se ao longo da vida ele realmente se tornar apto a ser um jogador de futebol, que tem milhões que querem ser, mas ser uma boa pessoa, um bom cidadão, todos nós podemos ser. Então, o objetivo principal quando você coloca no futebol é dar uma formação, uma socialização e um afastamento dele das drogas. Sim. Porque o ambiente é sadio. Esse é o principal. É o que vocês, pais, deveriam buscar para o seu filho. Tá? Agora nós vamos às despedidas, já passando do horário de novo, né? Como sempre. Quero agradecer o Wagner da Siliplast. Ele mandou esse kit aqui, tá, para nós. Nós vamos sortear entre os dois convidados aqui, para ver quem é que vai levar o kit, né? Mandou pra gente, para sorteio. Toda vez que a gente puder, a gente pedir, Wagner, dá para mandar mais, porque veio dois, sortear vai ficar difícil, né? E o Marcos vai fazer as despedidas, o Fábio vai fazer as despedidas, e a nossa plateia também vai fazer a despedida ali. Começa com você, Marcos. Câmera. Agradece os patrocinadores, dá o recado que você quiser. Sim, você tem 30 segundos. Os pais prestar atenção, porque o empresário chega, o pai acha que assina qualquer coisa, isso pode ser o fim da carreira da criança, está assinando uma coisa que corre risco até ele mesmo. Então tem que ter cuidado com o que vai assinar com qualquer empresário. E a história já vai para o campo, tá legal, mas acho que o futsal, quem acompanha a liga nível Brasil, está crescendo. Eu acho que investir no futsal também é bom. Que não é porque eu sou de futsal que não vou gostar do campo. Gosto dos dois, mas o futsal está crescendo e o mercado está bom. Tem que só ter um pouquinho de tempo, paciência para conseguir. Obrigado, Marco. Fábio, despedida, né? Completa as palavras do Marco, né? Avisando a minha ideia, né, professor, que tratar a criança como criança. Entendeu? Isso eu acho que seria a minha mensagem. Criança, para mim, é criança. Então, sabendo que ela vai ter defeitos, porque ela está iniciando a sua vida, né? Ela precisa do pai. Me veio uma frase na cabeça que eu vou colocar agora antes que eu esqueça. A maior vitória do pai é ver o seu filho sendo uma boa pessoa. Sim. É a maior vitória. Boa, é um filho bem formado, um cidadão correto, honesto. A maior vitória. Não é a vitória na quadra. A maior vitória do pai é isso. Tá? Continua, desculpa. Eu não ia esquecer. Mas é isso. Quando eu morrer, bota essa frase na lápide. Não. Que isso. Mas é isso, minha mensagem é essa, o que a gente foi debater aqui. Tem um filho pequenininho também, tenho filho, e assim, eu acho muito interessante que... Tu prefere que ele seja um jogador mau caráter? Não, porque ou o filho, um bom caráter que não joga tem bola? aquele ditado, né? Não, diz o filho não segue os seus conselhos, não, segue os seus exemplos, você né? prefere. Aí o filho tá jogando, ele olha pra fora, o pai tá xingando, ele olha pra fora, o pai tá brigando, ele olha pra fora, quando vai pra casa, o pai falando mal da outra criancinha, ele pensa que aquilo ali é natural. Ele cria uma atmosfera que ele pensa que ele é o melhor, que ele não vai precisar ter amigos, ele não vai precisar de ninguém para viver. Então, assim, o filho segue os exemplos do pai, entendeu? Por mais que a gente, professores, tente educar, há esse conflito. A gente fala uma coisa aí, não estou dizendo que a gente é o mais correto possível, a gente erra. Mas a maioria das vezes, né, o pai lá fora da quadra, o filho fica, a maioria deles fica até assustado. Vê que o pai pode correr o risco de brigar, corre o pai xingando, é uma coisa que no dia a dia ele não vê, e em alguns momentos do dia ele vê o pai transformado, assusta a criança, assusta. Então essa é a minha mensagem, tratar a criança como criança, e os pais lembrar disso, né? Que os pais seguem o exemplo, não os conselhos. A nossa plateia
Pode falar alguma coisa? Tchau. Daí, ó, semana que vem a gente volta com mais um programa. Obrigado, dona Cília Classe, por mandar esse kit aqui. E um grande abraço para todos.